Para os filhos, eis o retiro que o Senhor nos prepara, o tempo da Quaresma, esse grande retiro ao qual o Senhor nos convida a estar. Um retiro que Ele faz por uma necessidade nossa. Nós temos esta necessidade e o Senhor o fez porque Ele não nos quer à deriva. Ele não nos quer cativos em uma terra estrangeira, presos nos pecados. Por isso, Ele nos chama a sair, a nos retirar, nos chama a esta mudança, mas para esta mudança é necessário que nós queiramos. É necessário que nós busquemos. É necessário o nosso empenho na correspondência com a graça que vem dele. Porque, como vimos na segunda leitura, é Ele. É nele que somos justificados. É Ele quem nos concede a graça. É Ele quem nos liberta. É Ele quem faz esse retiro. E este retiro, ainda que preparado e que por vezes se repete a cada ano, numa estrutura a qual o Senhor montou e pensou por causa de cada um de nós. E ainda que as temáticas, as leituras, tudo se repita, a cada ano é diferente. Porque, como diz a carta aos Hebreus, a palavra do Senhor é viva e eficaz, cortante e penetrante como espada de dois gumes. A cada ano é algo que Ele nos toca de modo diferente. E a primeira coisa que o Senhor nos faz neste retiro é nos fazer olhar para dentro. Olhar a nós e reconhecer quem somos. Reconhecer a nossa miséria, o nosso nada. Reconhecer que do pó viemos e ao pó voltaremos. É assim que ele evidencia logo ao início, na quarta-feira de cinzas, mas ao mesmo tempo nos chama a mudar, nos chama a ser mais, nos chama a ter este empenho em melhorar. E por isso ele nos propõe 3 exercícios para nos levar a ser diferentes: o jejum, a oração e a esmola. Ao longo dos primeiros dias, concluindo no primeiro domingo, o Senhor nos falou do sentido do jejum. E o jejum, ele é para mudarmos, para quebrar e nos levar a ser diferentes. Porque se eu faço jejum, mas depois volta-se a mesma porcaria de sempre, eu perdi meu tempo. Não que o jejum não tenha valor, fui eu que fiz errado. Fui eu que corri somente por um fingimento, só para os outros verem, mas não abracei de verdade. Não fiz como deveria, porque senão não tinha mudado. O jejum nos leva a uma mudança, a ser diferentes, a uma conversão. Uma conversão que se encadeia com a oração. Após o jejum, durante toda a semana, concluindo no segundo domingo, o Senhor nos fala da oração. Um ato de nos preenchermos, de nos revestirmos do Senhor, aprendendo a rezar, aprendendo a estar com Ele, a deixando que o Senhor nos toque, sabendo ouvi-lo. E neste sequenciar que o Senhor faz, porque tudo faz concatenado e extremamente ligado, o Senhor, desde a última semana e concluindo hoje, nos mostra o sentido da esmola, que aparece de modo diferente. A esmola, o serviço, a caridade, o amor. São modos de falar da mesma realidade.
o mesmo sentido, o porquê o Senhor nos propõe. Um ato de sair de nós, de saber olhar Deus no outro e dar ao outro aquilo que ele necessita. E vemos este encadeamento, porque com a oração nos abastecemos para dar Deus ao outro. Mas ao mesmo tempo, com a oração também conhecemos o Senhor, para que possamos ir e reconhecer a Cristo no nosso próximo, para poder servir. E é por isso que o serviço, ele precisa de atos. O primeiro ato é de fé. Eu tenho que crer para servir de fato. Eu tenho que buscar conhecer, eu tenho que dar esse passo de acreditar naquilo que ele me diz. Mas ao mesmo tempo, ter um passo de esperança, de saber esperar nele, de saber confiar nele, porque é fato, aquilo que ele nos chama a fazer, nós somos fracos, nós somos inábeis. É simplesmente ele quem nos opera, é ele quem nos faz. Mas se eu não creio, se eu não me abro, se eu não espero nele, nada acontece. Somente conhecendo a Deus, somente confiando em Deus, eu posso amá-lo. Eu posso amar a Deus e ao próximo. Eu posso ir a Ele e ser aquilo que Ele quer que eu seja. Mas agora, se eu não conheço o Senhor, eu não confio nele. Se eu não confio nele, eu não o amo, nem a Deus, nem ao meu próximo. E se eu não o amo, a consequência é nos voltarmos ao homem, ao nos prendermos ao homem e a nós mesmos. E nosso Senhor, Ele é bem direto conosco. Na última quinta-feira, Ele deixou bem claro: maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia em si mesmo, porque se perde, fica cativo, tira Cristo do centro e aí se perde pelas terras estrangeiras. E o que faz? A partir disso passa a ver Deus como mais um. E aí quer barganhar, negociar, fazer trocas com o Senhor. É exatamente isso que vemos na primeira leitura. Israel estava cativo e se esqueceu um pouco do Senhor. Se esqueceu de tudo aquilo que Ele foi fazendo diante da formação do povo. Esqueceu de das graças que o Senhor ia concedendo, apesar da dureza. E diante disso, o que fizeram? Depois de verem tudo aquilo que o Senhor fez, chegando a Massa e Meriba, exigiram de Deus: olha, nós confiamos em você, nós viemos até aqui, agora cadê a água? Cadê a comida que eu quero? Olha, eu posso, eu vim até aqui, eu fiz o que o Senhor disse, cadê? Nós também. Olha, Senhor, eu rezei o terço, cadê a graça que eu quero? Eu vim na missa, fiz meu checklist, cadê? Agora eu quero não sei o que, quero as minhas contas, quero meu problema resolvido. Nós não temos mérito diante de Deus. Nós não somos aqueles que devem ser honrados pelo Senhor. Não é o que eu faço que eu posso fazer alguma coisa e cobrar dele. É o contrário. Nós devemos honrá-lo. A seta é diferente. Não é dele para nós, é de nós para com ele. Mas é fato.
somos necessitados. E aquele que é necessitado deve ser humilde para reconhecer a sua necessidade e pedir com humildade. Porque assim, se assim fazemos, o Senhor, como bondoso Pai, olha e concede ao seu filho o que precisa, quando precisa e como precisa. Mas é necessário que nós aprendamos a pedir, a ser diferentes, a apresentar ao Senhor. O Senhor coloca isso diante de nós. É necessário nos curvar, porque é fato. Nós temos necessidade, só que nem sempre sabemos qual a nossa necessidade. Isso fica tão claro no Evangelho, em toda a liturgia de hoje, porque algo que é evidente é que nós temos sede, mas a nossa sede não é de algo material. A nossa maior sede é de Deus, mas por vezes nós não nos damos conta. A nossa maior sede é de estar com Ele, mas persistimos em querer ficar nas coisas. Persistimos como Israel em matar a nossa sede em águas amargas. Nas águas amargas do comodismo, da soberba, de querer que tudo seja do meu jeito, como eu quero, com os meus planos, segundo a minha vontade. E aí, o que acontece é o peso de nunca ficarmos saciados. Devemos aprender a parar e ouvir aquilo que nós mesmos dissemos no Salmo. Não fecheis o vosso coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fechemos o nosso coração, mas ao contrário, nos abramos a ouvir a voz do Senhor, que nos diz: todo aquele que bebe desta água amarga retornará a ter sede. Ela não sacia, porque ela faz voltar a si próprio, ao seu querer, à sua vontade. Isso não sacia. Mas todo aquele que beber da água que o Senhor der, da fonte que é Ele próprio, esse sim estará saciado, porque é o Senhor. É Ele quem mata a nossa sede. É Ele quem nos toca. Basta que saibamos ir a Ele beber com humildade, confiando, nos deixando conduzir por Ele e aprendendo assim a amar, porque aquele que o faz tem aquilo que precisa. Porque o Senhor concede aquilo que tanto necessitamos, pois apesar da aparência, não precisamos ficar buscando as coisas que passam. É fato que nas igrejas é quase uma evidência, né? Que nós temos muita sede de água, porque tem gente que não para quieto, né? Só tem sede na igreja, né? A água da igreja vai embora muito rápido. Mas a nossa maior sede não é essa, é de Deus. E disso temos que ter perspicácia de perceber que precisamos dele. Mas também Deus tem sede de nós. Mas para matar tanto a nossa sede como a sede daquele que pede, é necessário que ouçamos, que deixemos que Ele nos toque. É necessário que nos abramos a esta mudança, porque aí sim, mataremos a nossa sede, porque estaremos na fonte e aprenderemos a amar, e assim também saciaremos a sede de Deus, a sede que Ele tem de nós. Hoje vemos este grande exemplo daquela que o fez. A samaritana, ela se abriu
se deixou tocar, conheceu e reconheceu o Senhor, e deste modo aprendeu a amar. E a evidência maior de que ela soube amar é que ela serviu como deveria. Foi e anunciou, não para ficarem parados nela, mas para irem e conhecerem o Senhor. Ela foi e não quis aplausos, mas testemunhou, anunciou para que o conhecessem. Qual é o grande elogio que ela recebe? Aquilo que por vezes lemos de modo distorcido como crítica. Ao final do Evangelho diz: nós não conhecemos mais por tua causa, mas porque fomos e o conhecemos e agora cremos. Isso é um elogio. Aquilo que você fez nos fez ir e conhecer. É a grande alegria daquele que sabe servir. Hoje aqui estamos para beber desta fonte, que é o Senhor. Estamos neste poço para beber desta água, da água que o Senhor nos oferta. Este grande retiro é para isso, para nos fartarmos desta água e matar a nossa sede, ouvindo, reconhecendo, para podermos anunciar e levar tantos outros a ouvir, a que possam ir e experienciar o Senhor, e assim matar a sua sede, a sede que tem de Deus. A Virgem Santíssima, dentre todas, é aquela que nos dá este grande exemplo. O exemplo daquela que soube ouvir, daquela que soube beber da água verdadeiramente, soube amar e servir. Depois de saber que sua prima Isabel, idosa, estava grávida, não precisou que ninguém mandasse. Foi imediatamente, apressadamente para servir, fazendo o que tivesse que fazer. Nas bodas de Caná, não esperou os noivos se desesperarem, porque faltava isso, tinha aquilo. Estava atenta, percebeu, viu, intercedeu, mas não ficou ali para falar: olha, fui eu, hein? Eu que percebi, eu que... Não. Quem tem que aparecer é Deus. É Ele. Vai, intercedeu e saiu. Na cruz, ela está ali, sem que ninguém perceba, suplicando, pedindo por tantos para que se convertam. Também na nossa vida, ela ali está, intercedendo, apontando, mostrando o caminho para que possamos ir à fonte e saciar a nossa sede, para que ouçamos o Senhor e experienciemos, conheçamos e reconheçamos a Ele, e assim aprendamos a amar, e amando, servindo, fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos, e dando ao próximo aquilo de que necessitam. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,